Então vamos aqui falar de interações intermoleculares. As interações intermoleculares, elas obviamente ocorrem entre moléculas. Moléculas são estruturas em que os átomos estão unidos por ligação covalente. Os compostos em que os átomos estão unidos por ligação covalente são divididos em cristais moleculares e cristais covalentes. Os cristais covalentes são macromoleculares, portanto eles não apresentam interações intermoleculares. Eles são macromoléculas, ou seja, uma estrutura única. Interações intermoleculares ficam entre as moléculas. Então, o diamante, o grafite, a areia ou sílica não apresentam interações intermoleculares, porque eles são macromoléculas. As interações intermoleculares estão relacionadas às moléculas menores, aos cristais moleculares. As interações intermoleculares, basicamente, são divididas em três tipos: as fraquinhas, ou entre aspas, mais fracas, dipolo instantâneo, dipolo induzido, também conhecidas como forças de dispersão de London, ou forças de dispersões de London, antigamente chamadas forças de Van der Waals, e alguns estudados ainda chamam de forças de Van der Waals. Existem também as interações dipolo-dipolo, ou dipolo permanente-dipolo permanente, e as interações de hidrogênio, que também são do tipo dipolo permanente. Para que você entenda como uma substância tem interação dipolo instantâneo e dipolo induzido, ou dipolo-dipolo, ou ponto de hidrogênio, basta você ter a seguinte ideia sobre a polaridade das moléculas. Então, as interações intermoleculares dependem da polaridade das moléculas. As interações intermoleculares vão estar relacionadas à polaridade das moléculas. Como é que funciona isso? Se eu tiver uma molécula polar, como é o caso do HCl, como é o caso da água, que você conhece bem, como é o caso do HF, como é o caso da amônia, moléculas polares, as interações intermoleculares são do tipo dipolo permanente, dipolo permanente. No caso do HCl, por que ele é polar? Porque o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, e aí você vai ter um vetor sobrando do lado de cá, um vetor maior para a direita, um vetor resultante para o lado do cloro, ou os elétrons estarão mais deslocados para o lado do cloro, então cria um polo negativo de cá, de modo que a molécula de HCl pode ser desenhada como se fosse uma pera. Você tem aqui um lado cheio de elétrons, que é o polo negativo, e um lado sem elétrons, que eu chamaria de polo positivo. Os elétrons estão polarizados. Então, a coisa é polar quando ela tem uma ponta. O que significa um polo? Significa uma ponta. Então, ser polar é ter uma ponta. Então, aqui está uma molécula polar. O HCl é como se fosse uma pera, né? Ele é polar. Se ele é polar, significa que quando eu tenho várias moléculas de HCl, eu tenho aqui uma HCl, eu tenho aqui outro HCl, eu tenho aqui outro HCl. Essas moléculas de HCl, elas se atraem pelos seus polos opostos. Essas moléculas de HCl se atraem pelos seus polos opostos. Elas se atraem pelos seus polos opostos. Então, o cloro é o polo negativo, o hidrogênio é o polo positivo. O cloro é o polo negativo, o hidrogênio é o polo positivo. Então, você vai ter aqui, polo negativo e polo positivo. O polo negativo de uma molécula atrai o polo positivo da outra. O polo negativo de uma molécula atrai o polo positivo da outra. Então você tem uma interação intermolecular. O polo negativo de uma molécula, o polo negativo daquele atrai o polo positivo desse. Então você tem uma interação intermolecular, uma atração entre as moléculas. Nesse caso, essa atração é um dipolo, dois polos, um negativo e positivo, atraindo outro dipolo, dois polos, negativo e positivo. E esse dipolo, ele é permanente. Por que ele é um dipolo permanente? Porque o cloro será permanentemente
mais eletronegativo que o hidrogênio. Então o cloro permanentemente vai atrair elétrons para cá em relação ao hidrogênio. Então aqui é um dipolo permanente atraindo outro dipolo permanente. Então essa atração entre eles é chamada interação dipolo-dipolo. A interação dipolo-dipolo é um resumo, porque na verdade o nome correto é falar dipolo permanente, dipolo permanente, dipolo permanente, dipolo permanente, interagindo com outro dipolo permanente. Então o nome correto mesmo é dipolo permanente, dipolo permanente. O nome correto mesmo é dipolo permanente, dipolo permanente. Mas a gente pode simplificar falando dipolo-dipolo. Beleza, de modo parecido, você tem algo na água. Como é que é a água? A água não é como uma pera. Porque na água, o oxigênio atrai elétrons para cá, o oxigênio atrai elétrons para lá. Ela tem geometria angular. Aí esses vetores não se anulam. Esses vetores não se anulam. Então a água é uma molécula polar. Só que no caso da água, em vez de ela formar uma pera, ela forma uma meia-lua. Por quê? Você vai ter uma barriguinha ali, ó, cheia de elétrons, e vai ter as perninhas aqui sem elétrons, porque o oxigênio puxou os elétrons. O oxigênio puxou os elétrons. Então aqui fica sem elétrons e aqui vai ficar cheio de elétrons. Criou um polo aqui. Então onde está cheio de elétrons é o polo negativo, e onde está vazio de elétrons é o polo positivo. Então as moléculas de água, em vez de serem peras, pera, como se fosse o HCl, tem a forma de uma meia-lua, não é isso? Né? A molécula de água tem a forma de uma meia-lua. E aí o que acontece com as moléculas de água? As moléculas de água entre si, apresentarão a seguinte situação. Aqui está uma molécula de água, aqui está outra molécula de água, né? Vamos representar aqui apenas essas duas para ficar mais tranquilo para a gente. O oxigênio puxa elétrons, é o polo negativo. O hidrogênio tem os seus elétrons puxados, é o polo positivo. Então aqui a barriguinha aqui da meia-lua é o oxigênio e as perninhas são os hidrogênios. Meia-lua representa a molécula de água. Geometria angular com o polo negativo no oxigênio. Isso aqui é um dipolo, dois polos, o polo positivo e o polo negativo, é um dipolo. Esse dipolo é permanente, porque o tempo todo o oxigênio é mais negativo que o hidrogênio. O tempo todo o oxigênio atrai mais elétrons que o oxigênio. Então esse dipolo é permanente. Então o oxigênio puxa elétrons. O oxigênio aqui puxa elétrons. Esse dipolo permanente atrai esse dipolo permanente. Então nós vamos ter aqui uma atração. Essa atração, como é que ela chama? Dipolo permanente, dipolo permanente. Então tem o mesmo nome daquela ali? Tem o mesmo nome daquela ali. Ô Luiz, já ouvi falar que se chama ponte de hidrogênio. Bacana. Então o que é a ponte de hidrogênio? A ponte de hidrogênio é uma dipolo permanente, ou seja, é uma dipolo-dipolo, porém mais intensa, porque o oxigênio é mais negativo que o cloro, o flúor é mais negativo que o cloro, o nitrogênio é mais negativo que o cloro. Então, quando você tiver oxigênio, flúor ou nitrogênio ligado a hidrogênio, quando você tiver hidrogênio ligado a flúor, ou hidrogênio ligado a oxigênio, ou hidrogênio ligado a nitrogênio, que o povo gosta de falar de hidrogênio ligado a FON, quando você tiver hidrogênio ligado a flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, a dipolo permanente, dipolo permanente, a dipolo permanente, dipolo permanente, pode ser chamado então de quê? De ponte de hidrogênio, ou interação intermolecular de hidrogênio, ponte de hidrogênio ou interação de hidrogênio, ponte de hidrogênio ou interação de hidrogênio. São aquelas mesmas que você já ouviu falar lá nas bases nitrogenadas, citosina com guanina, adenina com timina, tem as pontes de hidrogênio lá entre as bases nitrogenadas, são elas, né? Lá no caso, são ligações de nitrogênio com hidrogênio, certo? As pontes de hidrogênio lá, pontes de hidrogênio, interações de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Então as pontes de hidrogênio são interações de polo permanente ou de polo-dipolo, em que você tem hidrogênio ligado a flúor, ou hidrogênio ligado a nitrogênio, ou hidrogênio ligado a oxigênio. São as pontes de hidrogênio. São interações de polo permanente e polo permanente, normalmente mais intensas, porque os elementos envolvidos são mais eletronegativos. Flúor, oxigênio e nitrogênio
são mais eletronegativos que o cloro, por exemplo. Então, normalmente a ponte de hidrogênio é mais intensa. Então, no caso do HF, você tem um caso parecido com o HCl, só que em vez de você falar que é uma dipolo permanente normal, você vai falar que é uma dipolo permanente mais intensa e, portanto, ela se chama ponte de hidrogênio. Então, aqui, ó, de modo parecido com o cloro, o flúor puxa elétrons, polo negativo, polo positivo, polo negativo, polo positivo, polo negativo, polo positivo. Aí você vai ter o quê? O polo negativo atraindo o polo positivo, ponte de hidrogênio, né? Então, quando você tem o hidrogênio ligado a flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, sendo atraído por um polo negativo, essa atração é uma dipolo permanente, mas você pode chamá-la de ponte de hidrogênio. Repetindo, sempre que você tiver o hidrogênio ligado a flúor, ou a oxigênio, ou a nitrogênio, o hidrogênio ligado a flúor, o hidrogênio ligado a oxigênio, ou o hidrogênio ligado a nitrogênio, sendo atraído por um polo negativo, essa atração é uma dipolo permanente, que pode ser chamada de ponte de hidrogênio. Então, no HF você tem a ponte de hidrogênio, lembrando que o HF, assim como o HCl, ele tem a forma de uma pera, não é isso? Eles são parecidos, a água tem uma forma da meia-lua, deixei claro isso aí. No caso da amônia, que é NH3 aqui, ó, no caso da amônia, você vai ter NH3, imagine que embaixo, ó, outro NH3. NH3 sem geometria trigonal piramidal, você vai ter um vetor aqui, ó, você vai ter um vetor aqui, ó, aí vai ficar polo negativo, e embaixo, polo negativo, e embaixo, polo positivo. Aí você vai ter o que aqui? Você vai ter as atrações, negativo e positivo. O polo negativo, os elétrons do polo negativo atraem o hidrogênio. E esse hidrogênio está ligado a nitrogênio. Quando o par de elétrons do polo negativo atrai o hidrogênio, que está ligado a flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, essa atração do par de elétrons do polo negativo com o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, essa atração é chamada de ponte de hidrogênio. Essa atração é chamada de ponte de hidrogênio ou interação de hidrogênio. Ponte de hidrogênio ou interação de hidrogênio é uma interação de polo ou de polo permanente. Só como ela é mais intensa, porque os elementos envolvidos são mais eletronegativos, ela é chamada de ponte de hidrogênio ou interação de hidrogênio. Ok? Muito bem. Então aqui eu me referi às interações intermoleculares das moléculas polares. Se a molécula for polar e possui hidrogênio ligado a flúor, ou hidrogênio ligado a oxigênio, ou hidrogênio ligado a nitrogênio, ela forma uma interação de polo permanente, que pode ser chamada de ponte de hidrogênio. Se a molécula for polar e não possui hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, ela forma apenas de polo ou de polo permanente. Vou dar mais um exemplo para você ficar 100% consciente disso aqui. Essa molécula aqui, ó, é uma molécula polar. Por que ela é polar? O oxigênio aqui, ó, é mais negativo que o carbono e que o hidrogênio. Essa molécula é uma molécula polar. Por que ela é polar? O oxigênio aqui, ó, atrai elétrons do carbono e do hidrogênio. Então o oxigênio aqui faz isso, ó, atrai elétrons para cá e atrai elétrons para cá. Então aqui vai ficar um polo negativo e aqui vai ficar polo positivo. Essa molécula é bastante polar. Aí moléculas dessas entre si. Então aqui está uma molécula, né, dela com outra molécula também dela. Outra molécula da mesma, outra molécula dela. Moléculas dessas entre si, o que elas fazem? Elas não possuem hidrogênio ligado a flúor ou oxigênio ou nitrogênio. O hidrogênio está ligado a carbono. O hidrogênio está ligado a carbono. Então elas não possuem hidrogênio ligado a flúor. Ok? Então está lá, ó, polo negativo, polo positivo. O oxigênio puxa elétrons para lá. Aí cria o polo. O polo negativo atrai o hidrogênio, o polo positivo. Ok. Se a pessoa for muito inocente, ela vai achar que isso aqui é uma ponte de hidrogênio, que ela vai ver o oxigênio ligado a hidrogênio. Mas na verdade, o que importa? Não é isso. O que importa é você olhar o seguinte:
O polo negativo atrai o hidrogênio, mas o hidrogênio está ligado a FON? Esse hidrogênio está ligado a flúor, a oxigênio ou a nitrogênio? Não está. Se o polo negativo atrai o hidrogênio, mas o hidrogênio não está ligado a flúor, ou oxigênio ou nitrogênio, isso não é com hidrogênio. Isso aqui é simplesmente uma interação de polo e polo, ou de polo permanente e polo permanente. Essa é simplesmente uma interação de polo e polo, ou de polo permanente e polo permanente. Aí eu vou desenhar algo parecido com o que está lá em cima, só que agora vai ser aquela molécula que não tem hidrogênio ligado a FON, não tem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, na presença, por exemplo, de água, que tem hidrogênio ligado a oxigênio. Aí o que vai acontecer? O oxigênio, que é o polo negativo, atrai elétrons, polo negativo, oxigênio, atrai elétrons, polo negativo. Aqui perdeu elétrons, polo positivo, aqui perdeu elétrons, polo positivo, polo positivo. Aí de modo parecido, olha só, de modo parecido, o par de elétrons do polo negativo vai atrair o hidrogênio, de modo parecido com aqui. Só que qual que é a diferença? A diferença é que aqui o hidrogênio, esse hidrogênio que está sendo atraído, não está ligado a flúor, nem a oxigênio, nem a nitrogênio. E aqui o hidrogênio que está sendo atraído está ligado a oxigênio. Então essa aqui é uma ponte de hidrogênio ou interação de hidrogênio. Então perceba que essa molécula não tem hidrogênio ligado a FON e ela fez ponte de hidrogênio porque ela se ligou a alguém que tem hidrogênio ligado a FON. Então, você tem que saber com muita tranquilidade, com muita qualidade, nesses 4 exemplos que eu dei aqui, ó. Vamos só contar aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 exemplos. Nesses 6 exemplos que eu coloquei aqui, você tem que saber com muita tranquilidade identificar se é ponto de hidrogênio ou se é simplesmente de polo de polo ou de polo permanente, polo permanente. Esses são os casos mais tranquilos. Agora, se você for falar apenas das interações das moléculas apolares, essa aqui foram das moléculas polares. Se você for falar apenas das interações entre as moléculas apolares, aí fica muito simples. Basta você saber que a molécula é apolar. Quando a molécula é apolar, ou seja, molécula que não tem polo, não tem ponta, né? Pera tem ponta, meia lua tem ponta. Agora uma bola não tem ponta. Então o que é uma molécula apolar? É uma molécula como se fosse uma bola. Ela não tem ponta, ok? Não tem ponta. Então você vai com uma certa facilidade identificar a situação em que existe as interações, né? Chamadas também de forças de dispersão de London. Então você imagina aqui, ó, o CO2, você tem que C, dupla O. A ligação carbono com oxigênio é uma ligação covalente polar, porque é uma ligação formada entre átomos com eletronegatividades diferentes. Então a ligação aqui é uma ligação, essa ligação C com O é uma ligação covalente polar, a ligação. Mas a molécula do CO2, você tem oxigênio para cá, você tem oxigênio para lá. O oxigênio para cá puxa elétrons, o oxigênio para lá, ó, também puxa elétrons de maneira igual. Então esses dois vetores se anulam. Então a molécula de CO2 ela é uma molécula apolar, ou seja, ela não tem polo, ela não tem ponta, é como se fosse uma bola redonda, beleza? Não tem ponta, não tem polo. Então você imagina aqui um CO2, aqui outro CO2, ali outro CO2. Então aqui nós temos uma bola, aqui outra bola, aqui outra bola. Então ela não tem ponta, ela não tem polo, ela é apolar. A molécula de CO2 é apolar. A ligação entre carbono e oxigênio é polar, porque é uma ligação entre átomos com eletronegatividades diferentes. A ligação é polar, mas o vetor resultante anula. A molécula é apolar, ok? Os vetores se anulam. Então, muito bem, meus queridos. Aí, vamos imaginar essa molécula é apolar, mas como ela é uma molécula, ela é uma estrutura formada por átomos. Átomos têm elétrons. Esses elétrons lá dentro se movimentam, as moléculas se movimentam. Então você imagina, né, uma garrafa d'água. A garrafa se movimenta, a água dentro dela se movimenta. Aí em determinados instantes, devido à movimentação das moléculas,
e devido à movimentação dos elétrons dentro das moléculas, em determinados instantes, elétrons vão estar mais de um lado do que de outro. Repare bem, a molécula é apolar, ela não tem polo, mas aí, devido à movimentação da molécula e devido à movimentação dos elétrons dentro da molécula, em determinados instantes, elétrons vão ficar mais de um lado do que de outro. Se tem elétrons mais de um lado do que de outro, você cria dipolos instantâneos. Imagine uma garrafa d'água com água dentro. Se a garrafa se movimenta, em determinados instantes, a água vai ficar mais de um lado do que de outro. Então, se vai ficar elétrons mais de um lado do que de outro, vai criar um dipolo instantâneo, porque em determinados instantes. A molécula, na verdade, é apolar, mas devido à movimentação da molécula e dos elétrons dentro da molécula, em determinados instantes, elétrons vão ficar mais de um lado do que de outro. Aí cria dipolos instantâneos. Esse dipolo instantâneo aqui, ó, esse aqui está negativo, faz com que os elétrons aqui, ó, sejam repelidos para cá. Aí aqui fica negativo, lá fica positivo. Se aqui está positivo, faz com que os elétrons aqui, ó, sejam atraídos para cá. Aí aqui fica negativo, lá fica positivo. Então você através dos dipolos instantâneos, vai criar dipolos induzidos. E esses polos negativos, esses polos opostos se atraem. Esses polos opostos se atraem. Vai ter aquelas atrações entre os polos opostos. Essa atração se chama dipolo instantâneo, dipolo induzido. DI, dipolo instantâneo, dipolo induzido. Porque o dipolo foi formado instantaneamente devido à movimentação, induz a formação de outros dipolos. Dipolo instantâneo, dipolo induzido. Essas interações dipolo instantâneo, dipolo induzido também são conhecidas como forças de dispersões de London. Forças de dispersões de London. Forças de dispersões de London. Antigamente, elas eram mais conhecidas como forças de Van der Waals. Forças de Van der Waals. Forças Van der Waals, que são dois As. Forças Van der Waals. Esse nome não é usado mais, mas ele tem algumas provas ainda que, né, pode cobrar numa situação ou outra. Beleza, isso predomina nas moléculas apolares. Nas moléculas apolares só existem esse tipo de interação intermolecular. Agora, nas moléculas polares tem também essa. Porque aqui o que você viu? Tem o elétron, os elétrons e as moléculas se movimentando. As moléculas polares também têm elétrons. Então, eu posso falar que na água, por exemplo, ó, que é uma molécula polar, além das pontes de hidrogênio, na água também tem o quê? Dipolo instantâneo produzido. Então, as interações de dipolo instantâneo produzido, elas existem em todas as moléculas, nas polares e nas apolares. Só que nas polares, além delas, tem outras. Então, na água tem o quê? Predominantemente ponto de hidrogênio. Tem DI? Tem. Mas o que importa mais na água? As interações de hidrogênio. Agora, no CO2 só tem DI. Nas moléculas apolares só tem dipolo instantâneo, dipolo induzido. Nas polares tem elas e outras. Dipolo ou ponto de hidrogênio. Nas apolares só tem elas. Então as interações dipolo instantâneo, dipolo induzido são exclusivas nas moléculas apolares. Mas elas existem também nas moléculas polares. Nas moléculas apolares só tem elas. Nas moléculas polares tem elas e outras. Beleza? Então no HCl, que é uma molécula polar também, além da dipolo-dipolo, tem DI. Na água, além da ponto de hidrogênio, tem DI. Agora, nas moléculas apolares, tem apenas DI. Ótimo. Tradicionalmente, as pontes de hidrogênio são mais intensas que as dipolo-dipolo, que são mais intensas que as interações dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou forças de London. Tradicionalmente, as pontes de hidrogênio são mais intensas que as dipolo-dipolo, que são mais intensas que o quê? Que as dipolo instantâneo, dipolo induzido. Só que essas aqui dependem da quantidade de elétrons. Dependem da quantidade de elétrons.
E a quantidade elétrica está relacionada com o tamanho da molécula. Tamanho da molécula. Tamanho da molécula. Tamanho da molécula. Então o que acontece? Olha só. Então tradicionalmente essas aqui são menos intensas que as de polo-dipolo, que são menos intensas que as pontos de hidrogênio. Então normalmente quem faz ponto de hidrogênio tem maior ponto de fusão e ebulição do que quem faz de polo-dipolo. Que normalmente vai ter maior ponto de fusão e ebulição do que quem faz o quê? DI, DI. Isso é o normal, na maioria dos casos é assim. Quem faz ponto de hidrogênio tem ponto de ebulição maior do que quem faz de polo-dipolo, que tem ponto de ebulição maior do que quem faz o quê? Apenas DI, DI. Então eu posso adiantar para você, por exemplo, que a água tem ponto de ebulição maior que o HCl, que tem ponto de ebulição maior que o CO2, sem dúvida, né? Então normalmente quem faz ponto de hidrogênio tem ponto de fusão e ebulição maior do que quem faz de polo-dipolo, que tem ponto de fusão e ebulição maior do que quem faz DI, DI. Tradicionalmente é assim. Porém, tem um detalhe muito importante que é o seguinte: quem faz dipolo instantâneo produzido, que são as moléculas apolares, a intensidade das DI depende da quantidade de elétrons, ou seja, depende do tamanho da molécula. E aí você vai ter a seguinte situação: se você pegar a parafina, o que é parafina? É hidrocarboneto. O que é hidrocarboneto? É molécula apolar. Então se você pegar a parafina, C25H52, essa é a fórmula da principal molécula que constitui a parafina. Parafina é o quê? Hidrocarboneto. Hidrocarboneto é o quê? Apolar. Se é apolar, qual é a interação molecular que tem? DI, DI, sempre, só, única. Beleza? A parafina, e você vai comparar a parafina com água. A água é polar e forma ponto de hidrogênio. Água é polar e forma ponto de hidrogênio. Muito bem. Então, como a água forma ponto de hidrogênio e a parafina forma apenas DI, DI, teoricamente, na cabeça, a água deveria ter ponto de fusão e ebulição maior do que a parafina. Porém, na prática, você sabe que parafina em condições ambientes é sólida. O que é parafina? Parafina é vela. Vela em condições ambientes é o quê? Sólida. Se eu tivesse uma vela aqui, ela estaria o quê? Sólida. Né? A temperatura aqui deve estar em torno de 22 graus. Então, a vela estaria sólida. E a água estaria o quê? Líquida. Se a vela estaria sólida, o que é sólido? É uma coisa mais consistente. Quer dizer que as interações são mais intensas. A água seria líquida. O que é uma coisa líquida? É uma coisa mais solta. Então as interações são menos intensas. Então, significa que na parafina, como ela é sólida em condições ambientes, as interações são mais intensas que na água, que é líquida em condições ambientes. Então quer dizer que mudou da regra normal. O normal é isso aqui, na maioria dos casos. Porém, eu estou dando aqui uma exceção. Por que existe essa exceção? Porque depende de quê? Da quantidade de elétrons. Como a vela, a parafina, tem muito mais elétrons que a água, as DI, DI na vela são mais intensas que as pontes de hidrogênio da água. Ok? Parafina tem um ponto de fusão e ebulição em torno de 100 e alguma coisa graus, não é isso? E a água tem um ponto de ebulição em torno de 100 graus. Então a parafina é sólida em condições ambientes e a água é líquida em condições ambientes. Ok? Muitíssimo bem, é bom ter essa noção. Então qual o detalhe da parafina? Por que ela é sólida? Por que as DI dela são mais intensas que as pontes de hidrogênio da água? Qual o número de elétrons? Parafina é uma molécula grande, tem muito mais átomos que a água, tem muito mais elétrons que a água, portanto vai ter maior ponto de fusão e ebulição que a água, porque nela as interações intermoleculares são mais intensas que a água. Ok? Muito bom ter essa noção. Então sempre que você tiver uma molécula apolar e o ponto de fusão e ebulição dela for alto em relação a alguém que seja polar, por exemplo, no caso da água, significa que essa molécula é grande, ela tem muitos elétrons e nela as interações DI são mais intensas. Ok? Para fecharmos esse assunto, vamos dar uma pincelada rápida aqui em interações que não são exatamente intermoleculares, mas vale a pena comentar. Na verdade, são interações que não são entre moléculas, são as chamadas interações íon-dipolo, né? Não é entre moléculas, porque é entre um íon e uma molécula. Então não é entre moléculas, não é intermolecular. Mas você estuda dentro do assunto de interações intermoleculares. Então imagine que você pegou o sal de cozinha, todo mundo conhece sal de cozinha? Sal de cozinha, que é um NaCl sólido, e colocou na água líquida. O que acontece com esse sal? Ele vai ser dissociado
Na aquoso, Cl- aquoso. Como é que é? Você tem a molécula de água, não é isso? Você tem a molécula de água é polar, né? Aquela meia-lua que eu apresentei há poucos minutos atrás. O oxigênio puxa elétrons, vai ter aqui polo negativo e aqui polo positivo, polo positivo. O Na é um íon positivo, se ele é um íon positivo, ele vai se aproximar do polo negativo da água. Então o Na, que é um íon positivo, vai se aproximar do polo negativo da água. Então vai ter uma atração aqui entre o íon positivo e o polo negativo. Essa interação se chama íon dipolo. Essa interação se chama íon dipolo. Íon dipolo. O Cl- é um íon negativo e vai interagir com o polo positivo da água. Essa interação, como é que é o Cl-? O cloro tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Como ele ganhou 1, ele vai ter 8. Aí você vai ter aqui uma atração entre o polo negativo, aliás, o íon negativo e o polo positivo. O íon negativo atrai o polo positivo da água. Então é uma interação íon-dipolo. Íon-dipolo. Nesse caso, você está vendo que o negativo atrai o hidrogênio que está ligado à fonte. Então aqui você vai dizer que tem íon-dipolo e ponto de hidrogênio. Aí você fala assim, como assim ponto de hidrogênio? É ponto de hidrogênio, por quê? Vai ter um negativo atraindo o hidrogênio que está ligado à fonte. Então vai ter ponto de hidrogênio também. Vai ter um dipolo? Vai. É um íon atraindo o polo, então vai ter um dipolo. Mas vai ter também ponto de hidrogênio. Aqui tem ponto de hidrogênio? Tem não. Ponto de hidrogênio é quando o íon negativo interage com o hidrogênio ligado à fonte. Aí tem ponto de hidrogênio. Aqui não tem ponto de hidrogênio, aqui é só íon dipolo. O íon positivo atrai o polo negativo da água. Então aqui é íon dipolo. Aqui é íon dipolo e ponto de hidrogênio. Tem um íon atraindo o polo, íon dipolo. E tem o polo negativo atraindo o hidrogênio ligado à fonte, hidrogênio ligado ao oxigênio. Então tem ponto de hidrogênio. Então, grava essa, tá? Íon negativo com água, ponto de hidrogênio. Íon negativo com água, íon dipolo. Então aqui tem os dois, tá? Grava isso porque tem uma questão de fralda, que já caiu no Enem e outras provas, que é justamente fala sobre o carbonato, que é o ânion, ou oxalato, ou carboxilato, que é o ânion, interagindo com a água, e a interação vai ser íon dipolo e ponto de hidrogênio. Então a resposta pode ser íon dipolo, ou pode ser ponto de hidrogênio, ou pode ser as duas, ok? Então isso é que eu faço às vezes em provas, tanto no Enem como em vestibulares tradicionais como a FUVEST ou Unifesp, e é bom você conhecer, ok? Muito bem, então tá lá. Na verdade, o que acontece? Quando você põe o sal na água, as moléculas de água, que são aquelas meias luas que eu apresentei há poucos minutos atrás, as moléculas de água podem fazer o seguinte. Eu mostrei na molécula de água que ela é como se fosse uma meia lua. Então a barriguinha é o polo negativo e as perninhas são os polos positivos. Então tem a barriguinha e tem as perninhas. Assim? Então as moléculas de água são como meias luas. Meias luas. É uma meia lua aqui, né? Outra meia lua aqui, não é isso? A barriguinha é o polo negativo e as perninhas são os hidrogênios, que são os polos positivos. Né? Eu desenhei isso há poucos minutos atrás. Então, aqui é o polo negativo, aqui é o polo positivo. Aqui é polo negativo, aqui é polo positivo. Aqui é o oxigênio da água, aqui são os hidrogênios da água. Aqui é o oxigênio da água, aqui são os hidrogênios da água. Então, o íon positivo, ele é rodeado pelas moléculas de água, ele é cercado pelas moléculas de água dessa maneira. Já o íon negativo, quem é que vai circular ele? Se ele é negativo, quem é que liga nele? É o polo positivo, são as perninhas. O polo positivo é quem? São as perninhas. Então, no íon negativo você vai ter assim, ó, barriguinha para fora, perninhas para dentro. Barriguinha para fora, perninhas para dentro. Então a meia-lua vai ficar com a barriguinha para fora e as perninhas para dentro. Beleza? Então aí está, ó, a meia-lua. Isso aqui são moléculas de água. Essas meias-luas ou meia-lua são moléculas de água, ok? Então, no íon negativo, os polos positivos ficam para dentro e o polo negativo para fora. O polo negativo é a barriguinha. E no íon positivo, a barriguinha para dentro, que é o polo negativo, e os polos positivos para fora. Então veja que esse desenho está diferente desse, certo? Isso aqui é uma molécula de água. Os hidrogênios são positivos e o oxigênio negativo. O oxigênio negativo atrai o íon positivo e os hidrogênios ficam para fora. Esse aqui é o diagrama de solvatação
ou hidratação do sal. Isso se chama solvatação ou hidratação, certo? Solvatação ou hidratação. O que é isso? Solvatação ou hidratação é o envolvimento. Envolvimento das partículas do soluto, pelas moléculas do solvente. Então aí você está vendo as moléculas de água fazendo íon dipolo e ponto de hidrogênio com Cl-, e aqui as moléculas de água fazendo interações íon dipolo com o Na+, ok? Solvatação ou hidratação do sal pela água, ok? O que é solvatação e hidratação? Envolvimento das moléculas do soluto, as partículas do soluto estão sendo envolvidas pelas moléculas de água, moléculas do solvente, ok? Muito bem, estão apresentadas as interações intermoleculares de polo-dipolo ou de polo-permanente, ponto de hidrogênio, dipolo instantâneo, dipolo reduzido e as interações íon-dipolo. Valeu!